E aí, galerinha, acorda! Tá na nossa aula, na nossa hora. Tudo bem com vocês? Meus irmãozinhos da Primeira Igreja Batista em Ponta Grossa. Que bom estarmos juntos de novo para a nossa aula de número 4. Isso mesmo, aula de número 4. E hoje é dia 17 de janeiro de 2021. E hoje, cara, qual vai ser o nosso tema? Você já viu aí? Já estudou? Isso mesmo, que bom que vocês estão sabendo. Então a gente pode contar a história bem legal. Vai falar sobre Gideão, o escolhido. Cara, que bênção, já pensou? Ser escolhido por Deus? É isso que nós vamos aprender. Será que é fácil? Será que hoje é igual no passado? Será que a responsabilidade hoje é a mesma? Desde pequenininho a gente já tem uma responsabilidade, é isso aí. E sendo assim, eu quero convidar você para uma aula hoje que eu gosto muito, eu gosto de cortar papel. Então você, corre lá e pega papel e tesoura, que hoje a nossa aula toda vai ser cortada, vai ser muito maneiro. Já aproveita, o que mais que tem que trazer que não pode esquecer? Isso, muito bem, hashtag Bíblia. É muito importante, porque nossa história hoje está no livro de Juízes. Juízes fica fácil, né? Porque a gente está estudando o livro de Juízes, então está lá em Juízes, e é o capítulo 6. Corre lá, vou te dar esse minutinho a mais. Já aproveita e chama o papai e mamãe, porque quando você voltar nós vamos estar orando por nossa lição. Combinado? Beleza. Muito bem. Tá aqui meu material, tesoura, papel que nós vamos precisar, e a Bíblia. A Bíblia já vamos abrir no capítulo 6 de Juízes. Nós vamos estudar nos versículos 1 até o 32. Então a gente já sabe, número grandão, isso mesmo, capítulo. Números pequenininhos, versículos. Então nós vamos lá para Juízes, capítulo 6, versículos do 1 ao 32. Antes, o mais importante, para a gente poder gravar essa história no nosso pensamento, no nosso coração, e para nós podermos praticar, a gente ora. Então chama o papai, chama a mamãe para a gente orar junto, por favor. Combinado? Amém. Então nós vamos orar. Papai do céu, vocês repetem, hein? Papai do céu, muito obrigado por minha família, por minha casa, por minha igreja. Agora eu peço que o Senhor me ajude a aprender esta lição, a guardar a tua palavra no meu coração e a confiar no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você disse amém também? Quer dizer assim seja, quer dizer que você concorda. E isso é muito importante, porque a gente está estudando perto e longe de Deus. Perto de Deus, a gente sabe, por exemplo, Débora, a primeira e única juíza do povo de Israel, trouxe paz 40 anos para aquele povo. Já imaginou viver 40 anos de paz, sem guerra, sem problemas, sem necessidade? Pois é. Ela teve a ajuda também de Baraque, também perto de Deus, que obedeceu, reuniu 10 mil, subiu, guerreou e venceu. Quem? Aquele povo cananeu. O rei Jabim, que era o rei deste povo, e o comandante deles, que é o comandante Císera, um cara muito mau e que não acreditava em Deus, acreditava
que a força dele é nos 900 carros com rodas de ferro. Que Deus, ó, acabou rapidinho, gerou um pânico naqueles guerreiros todos, todo mundo com medo. Os 10.000 de Baraque foi e matou todo mundo. Jael matou a Sísera com uma cunha, né? E um martelo na cabeça do cara. E Deus deu a vitória a Baraque, a Débora, através da morte de Sísera com Jabim, né? Isso a gente aprendeu no passado. Igual o versículo: Deus é o nosso, isso, socorro, nossa força, muito bem, nosso socorro no tempo da aflição. Muito bem, você decorou. Quero te dar outro versículo para você decorar, o de hoje. O versículo de hoje é Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz: se Deus está do nosso lado, quem nos vencerá? Ninguém, né? Mas nós temos que estar o quê? Perto de Deus, obediente a Deus, temendo a Deus. Mas não foi isso que aconteceu lá com o povo de Israel. Vocês acreditam? O povo de Israel, lá no versículo 1, olha, já começa falando que aquele povo fez mal aos olhos do Senhor, seguiu os outros deuses, desobedeceu a Deus, levantou outros altares, né? Serviram outros deuses, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E o Senhor os deu, permitiu que o povo midianita, ó, perseguisse eles 7 anos. Parece muito, né? Mas em relação aos 40 anos de paz, foi pouquinho que aquele povo perseguiu. Mas Israel sofreu muito, muito, porque aquele povo era muito mau, ele era muito grande. E eles ainda se juntaram com os amalequitas, que estavam ali perto, com outros que vieram do Oriente. E aí eram vários povos contra o povo de Israel. E o povo, ó, estava sofrendo. O povo estava desanimado, já estava desistindo. O povo de Israel, a gente sabe que o povo de Israel dobra aí a folha, vai fazendo igual eu, vai vendo aí, vai fazendo. O povo de Israel, ele plantava muito, colhia, ele sabia as épocas certas, os tempos certos, né? Tudo eles sabiam assim diante de Deus, porque Deus dava sabedoria para eles. Então, o povo que tinha comida, que tinha fartura. Acontece que eles plantavam muito trigo. Por quê? Porque trigo era a base do alimento deles. Só que eles plantavam trigo. Quando o trigo começa a amadurecer, aí tem que colher, aí leva para a eira, que é o lugar de malhar o trigo. Significa o quê? É um lugar descampado que você tem ali, e aí você põe a sementinha, né, o que você colheu, isso que eu estou cortando aqui, eles põem aquele negócio lá, aí eles batiam com uma ferramenta feita de couro, aí batiam naquilo para ele soltar só a sementinha, ficava só a sementinha, e quando vinha o vento levava a casquinha da semente, o vento levava tudo, aí ficava só o trigo, que era mais importante para eles. Acontece que todas as vezes que eles colhiam o trigo, e aí eles faziam todo esse processo de cuidar, de plantar, de bater, malhar ele na eira, quando eles faziam isso, esse povo midianita todo vinha, roubava, não era só o trigo não, tudo que eles tinham plantado, matava as ovelhas, levavam os filhos, era um povo muito mau, levavam como escravos, os bichos levavam tudo, aí saqueavam, roubavam Israel. Chegou o ponto de Israel, com medo desse povo, e morar, sabe aonde? Em buracos, em cavernas que eles fizeram nos morros, para se protegerem desses homens, dessas tribos, né, dos cananeus, dos amalequitas, que eram muito maus. Aqui a gente está fazendo só uma representação, né, de toda a plantação de Israel. Que Israel plantava muito, era o quê? Israel plantava muito trigo, né, igual a gente já falou. Então aqui a gente está fazendo uma representação só para a gente lembrar que o que eles plantavam era trigo. Vamos ver se deu certo?
Acho que vai dar, ó. E aí o tio Nevi vai dar um jeitinho também, porque deu algum probleminha lá. Aí tá aqui, né? Representando os campos dos trigos que o povo de Israel plantava e o povo vinha e roubava tudo. A nossa história continua, já que tinha essa quantidade que eles plantavam, Deus abençoava. Será que era uma pessoa que ia roubar? Não. Vinha uma multidão, sabe? E punham-se ali em todas as terras, onde eles plantassem, eles iam lá e desmanchavam tudo, e pegavam o mantimento, e pegavam as ovelhas, os bois, os jumentos, eles acabavam tudo. Os caras subiam levando as tendas, parecia nuvem de gafanhoto, uma grande multidão que não se podia nem contar. Então esses midianitas, os amalequitas que foram se ajustando para poder acabar e roubar e destruir Israel, eles vinham montados nos camelos e entravam na terra para destruir. Vamos cortando os camelos, para a gente lembrar isso da história, porque eles faziam isso porque Israel desobedeceu a Deus. Ficou distante, acabou. E aí eles aproveitavam, né? Porque aí o povo era próximo, porque Deus abençoava, mas eles não adiantavam, destruíram tudo que tinha pela frente. E eram muitos mesmo. Basta pensar que a Bíblia está falando, se você procurar aí no versículo 5, que eles montados em seus camelos pareciam que era assim, uma nuvem de gafanhotos. Pensa, de tanto que era, parecia uma nuvem de gafanhoto. Ah não, tá louco. Coitado do povo de Israel, sofria muito também quando desobedecia a Deus, né? E é importante a gente saber que essa história toda é para que pudesse aparecer o que foi escolhido por Deus para poder ajudar esse povo aí. Então como acontece? Esse povo, que por causa do Amalequita estava assim em completa miséria, estava morando nas tendas, esse povo estava em tendas, mas não, eles estavam morando em buracos na rocha, né? Esse povo clamou ao Senhor, pediu a Deus que livrasse o povo de Israel por causa dos midianitas. Eles já não aguentavam mais sofrer. Então Deus fala com esse povo. E aí ele começa falando assim, olha, lembra quando vocês eram escravos lá no Egito? Pois é, lá do Egito eu ajudei vocês, libertei vocês, acabei com todos que oprimiam vocês. E vocês continuaram buscando falsos deuses, continuaram adorando a outros deuses. O que vocês querem que eu faça? Aí Deus continua falando assim com o povo de Israel, né? Para poder mostrar onde foi que eles erraram. Então Deus vira para ele através e fala: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus na terra em que estão morando, mas vocês não me deram ouvidos. Aí pronto. Aí Deus falou qual era o pecado do povo. O pecado do povo é que o povo assumiu os deuses falsos, né? Assumiu os deuses do povo lá da terra em que eles estavam morando. E aí não tem jeito. Eles tinham agora que fazer o quê? Negar esses deuses. Se eles negassem esses deuses, eles então poderiam ter de volta as bênçãos do Senhor. Correto? Aí esse anjo que falou dessa voz, eu sou o Senhor vosso Deus, e que deu a dica como é que eles tinham que orar, que eles tinham que se arrepender, né? Esse anjo vai e se assenta debaixo de um carvalho. Vamos ver aqui, ó. Aqui está mais ou menos, ó, nosso camelo, o cara sentado e uma nuvem assim, parecendo que é uma grande quantidade, né? Deixa eu tirar esse papel aqui. E parecia que assim, sentou lá na árvore. Carvalho é uma árvore muito antiga. Carvalho é uma árvore que o povo de Israel usa para fazer várias coisas, né? Inclusive o templo usa o carvalho.
E o que nós vamos aprender nessa história é que o anjo então estava sentado debaixo do carvalho. Esse carvalho era na terra de um homem chamado Joás. E Joás é o pai de Gideão. E Gideão é muito importante nessa história. Quero convidar você agora, você vai fazer um desenho aí, mais ou menos, só para você ter uma noção, né? Que vai utilizar, faça como se fosse um carvalho, uma árvore bem grandona assim, né? Você faz essa árvore aí grandona, com as folhas dela, e aí nós vamos fazer onde e o que Gideão estava. Então fala assim, né? Que esse anjo, ele se assentou aqui debaixo do carvalho. Vou fazer o anjo assentado aqui debaixo do carvalho, você faz o seu anjo aí, porque aí agora ele está parecendo um homem, né? Não tá, a gente é que sabe que é um anjo. Aí tá lá, esse anjo assentado debaixo do carvalho, e ele estava, segundo a história, vendo o que o filho de Joás, que é isso mesmo, Gideão, estava fazendo. O que será que esse cara está fazendo aí? Né? Aí ele estava lá vendo o que Gideão estava fazendo lá. E ele tinha um cajado também. Aí ele estava observando e viu que Gideão estava malhando o trigo. E aí a gente aprendeu qual que é o lugar de malhar o trigo. Isso mesmo, o lugar de malhar o trigo é na eira, porque o vento vem e leva todas as sementinhas, né, as casquinhas embora. E esse cara estava malhando o trigo, mas não era na eira, era no lagar. Ele estava malhando o trigo no lugar errado. Mas como que é isso? O que você está fazendo aí, cara? E o anjo estava lá observando. Até que então o anjo vira e fala assim para aquele cara que estava malhando o trigo no lagar. Lagar é para fazer o vinho. Então eles despejam a uva lá no lagar. E aí vai apertando a uva com os pés. É isso aí. Vai apertando a uva com os pés. Aí estava lá o Gideão lá dentro, fazendo, apertando o trigo com os pés também e tirando toda a sujeira com a mão. Como é que pôde chegar a esse ponto? Mas é porque eles tinham medo, né? Muito medo. Então o anjo vira para o Gideão, que estava lá no lagar, e fala assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aqui está mais ou menos. O Senhor é contigo, homem valoroso. Está aqui, ó. A árvore, o anjo e o lagar. E Gideão lá dentro. Mais ou menos, né? Depois a gente vê como fica isso. E aí ele responde: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, posto que está falando o Senhor é contigo, por que tudo isso sobreveio? Por que todo este mal? Eu estou aqui, ó, no lagar, para que os midianitas, para que os amalequitas não venham e roubem o pouquinho de trigo que eu tenho. O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O anjo, né, do Senhor vira e fala assim: continua nessa sua força, continua neste pensamento de conhecer a história de Deus, de saber quem é Deus, mas de questionar, perguntar, estar perto de Deus. Vai nessa tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Gideão: ai, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre da casa do meu pai. Eu sou o menor da casa do meu pai. E aí o anjo, né, falando por Deus, respondeu: porquanto eu hei de ser contigo. Eu vou estar contigo. E você vai fazer com os midianitas como se eles todos
fossem um só homem. Que promessa, hein? Que maravilha que é estar perto de Deus, hein? E aí depois dessa promessa, Gideão pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele virou e falou, olha, não saia daqui até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante a ti. Esse presente quer dizer assim, sacrifício, oferta, né? Coisas que ele mesmo tinha que fazer para oferecer para o anjo, porque ele entendeu que aquele anjo era da parte de Deus. Então Gideão foi para a casa dele, vou usar esse retalho de papel aqui. Gideão foi para a casa dele, vou desenhar para ficar mais fácil, né? Ó, e ele preparou pães ázimos, que quer dizer pão sem fermento. Aí eu vou cortar. Isso significa que você está recebendo bem aquela pessoa, que você está tratando bem aquela pessoa e que você respeita o que aquela pessoa falou. Então ele foi lá, fez os pães, está aqui o nosso pão. Aí ele pegou um caldeirão, caldeirão é uma vasilha grandona, né? Então ele pegou um caldeirão, tá aqui o nosso caldeirão também, que eu desenhei, ó. Beleza? Nesse caldeirão ele deixou lá cozinhar os temperos, as ervas, as coisas gostosas, porque ele ia preparar um cabrito inteiro. Tudo, leva tudo, tira, limpa o cabrito e tal, é para fazer tipo uma oferta ao Senhor. Então pega o cabrito, mais à frente nós vamos entendendo isso aí. Então tá aqui o nosso caldeirãozinho, que ele colocou lá cheio de água no forno para poder oferecer, né, essa oferta, esse presente ao anjo. Foi, matou um cabrito, deve ter pego um cabrito mais bonito, mais saudável que ele tinha, né? Porque tem que ser assim pela lei. Tirou o couro do cabrito, deixou só lá na cabeça, né? Nos chifres, essas coisas assim, porque não precisa. Aí ficou aquele cabrito todo vazio, aberto. Vamos cortar aqui nosso cabrito para ficar pronto. E ele pega isso tudo, cozinha, faz aquela coisa toda, aquela trabalheira toda, para poder agradar o anjo. Mas ele tinha pedido, se é da parte de Deus, espera que eu tenha que trazer o meu presente. E foi feito assim, o anjo estava lá esperando, assentado no carvalho. Eles nem comiam muito, né, essas coisas assim, porque era mesmo quando tinha visita, porque eles, como ele falou, ele era muito pobre. Então ele estava oferecendo o melhor que tinha. Vamos pensar uma coisa? Sabe por que nós somos escolhidos? Porque Jesus fez esse sacrifício. Ele se deu por nós e nós somos escolhidos. Gideão foi escolhido, segundo Deus, para acabar com os medianitas e com os amalequitas. Você, meu queridinho irmãozinho, pequenininho, da primeira igreja batista de Ponta Grossa, é escolhido para testemunhar, falar de Jesus. Está aqui o nosso cabrito. Então ele foi, cozinhou isso e apresentou diante do anjo. Sabe o que o anjo fez? Olhou aquele comida, muita coisa, e falou assim, põe aí nessa pedra. E aí, quando ele colocou na pedra, que parecia mais ou menos um altar já, porque ficou tudo certinho lá, eu vou fazer aqui assim, ó. Dividir ao meio, minha folha, tá vendo? Aí quando ele colocou aquele negócio, vou fazer aqui mais ou menos o lugar onde o anjo mandou. Quando o anjo chegou e tocou com o cajado, veio um fogaréu, um monte de labareda e fogo para tudo quanto é lado queimando e consumiu completamente, acabou.
com a oferta que Gideão tinha feito. Quando isso aconteceu, quando o anjo do Senhor tocou, Gideão ficou apavorado. Ele viu que aquele anjo do Senhor era como se ele estivesse falando com Deus. E aí ele fala assim: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E aí o anjo: paz seja contigo. Tá tudo bem, não tem preocupação. Gideão, mesmo ouvindo aquilo, ele ficou tão preocupado, mas também tão feliz, porque Deus tinha falado com ele, que depois que aquilo tudo se consumiu, ele chegou mais pedras e fez daquele lugar um altar de pedras, né? Uma mesa de pedra grandona, enorme. E aí ele deu o nome daquele lugar de O Senhor é a Paz. E até hoje, se você for lá em Ofra, você vai ver aquela mesa enorme de pedras onde Gideão ofereceu um sacrifício ao Senhor. Aí passou, só que naquela noite mesmo, Deus tornou a falar com Gideão e falou assim: Gideão, sacrifica um boi, derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Puxa vida, que coisa difícil. O pai do Gideão, lá na terra em que ele estava, tinha mandado fazer um altar chamado poste ídolo, que eu nem sei como é, por isso eu não vou cortar, não vou nem desenhar. Aí ele tinha mandado fazer aquele altar para Baal, um deus que aceitava morte de crianças como sacrifício. E ele tinha também uma parte desse altar, era um bosque, um monte de árvores, para as pessoas fazerem as coisas erradas lá, adorando a Baal. Deus então fala com Gideão: vai lá, sacrifica um boi e derruba todo o altar, derruba todo o bosque. Com aquela lenha que você colher, você no lugar do altar, você faz uma fogueira para fazer queimar o segundo boi, igual fez com o cabrito. Então Gideão, ele cortou, acabou com todas as árvores do bosque. Ele quebrou o poste ídolo, desarrumou o altar, acabou com tudo, colocou ali os bois, ofereceu aquela fogueira, aquele fogo todo de Deus, que consumiu tudo, e voltou para casa. De manhã, quando as pessoas acordaram e viram que tudo estava cortado e queimado, que o altar tinha acabado, eles começaram a perguntar: quem foi que fez? Quem foi que fez? Você viu isso? Você viu aquilo? Quem foi que fez? Até que eles descobriram: ah, foi Gideão, filho de Joás. Quando então, só que Deus também estava falando ao coração dos outros homens. Quando esse povo que queria matar Gideão chegou na casa do pai, que é Joás, e falou assim: Joás, me dá aqui Gideão, nós vamos matar ele porque ele destruiu o nosso altar, destruiu o nosso bosque. Joás então virou assim: não é? Esse Deus de vocês aí, pequenininho, que aceita sacrifício de criança, não tem força para lutar contra o meu filho? Que seja, que meu filho morra se o Deus de vocês for mais forte do que o nosso Deus. Já pensou? Que beleza de palavra. E por causa disso, o último versículo da nossa história diz assim: por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E aí Gideão ficou conhecido como sendo o cara que é mais poderoso do que Baal. E aí a história vai continuar para frente. E aí você vai estudar com o próximo professor ou professora a continuidade dessa história. Por que Gideão foi escolhido? E aí eu quero convidar você a fazer o seguinte: você viu que eu cortei aqui, né, os desenhos e tudo mais. Eu quero convidar você a fazer um resumo da história. Vou te explicar como, quer ver? Pera aí. Então, o resumo é assim: você lembra que a gente cortou o trigo? Aí você vai pegar e falar: ó, povo de Israel, tal, com o trigo,
veio, tinha um anjo que falou com o povo de Israel. O cara que ele falou que é Gideão estava lá no lagar. Quem perseguia Israel, que eram os amalequitas e os midianitas e os povos do Oriente, parecia nos seus camelos uma nuvem de tantos que eram. Aí o anjo, depois que conversou com Gideão, mandou ele colocar lá, ó, o caldeirão, o cabrito e o pão, e consumiu tudo aquilo no fogo. E tinha também esse eu fiz depois, que é os bosques e o poste ídolo de Baal todo queimado. Aí você vai pegar os que você fez, vai contar a sua história gravando e vai postar pra gente. Na semana passada eu fiz uma cartinha enigmática falando assim: abraços para todos vocês, Deus os abençoe, se cuidem, usa máscara e gel nas mãos. Hoje eu não vou fazer carta enigmática, hoje o exercício é você fazer esse resuminho, porque você é também escolhido de Deus. Qual é a sua história? Eu recebi um vídeo de uma irmãzinha da gente, uma escolhida de Deus, que ela fez o versículo que era para decorar em Libras. Ela fez assim, ó: o Senhor é o meu refúgio, é a minha força, socorro no tempo do sofrimento, no tempo da aflição. Cara, que legal! Você pode aprender a fazer em Libras. Quer saber qual que é o de hoje? E agora? Só decorando para saber. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, aos papais, e nós vamos encerrar orando, ok? Fecha o olhinho, pensa em Deus, no final vai dizer amém, hein? Papai do céu, obrigado por esta lição, obrigado por toda esta família, e que cada criança possa se sentir escolhido e viver para agradar ao Senhor. Que no tempo certo possam dizer que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém.